Boa noite, mais uma live no canal e hoje é com muita satisfação que eu venho receber o meu amigo César Tessaro, engenheiro, especialista em dados, uma pessoa que já vem trabalhando já há bastante tempo nesses dados da Covid, fornecendo alguns boletins. Então hoje a gente vai bater um papo sobre as estatísticas da Covid-19. Boa noite, César. Boa noite, André. Como você tá? Tudo bem? Tudo jóia. Então, um prazer estar aqui com você hoje para comentar desse assunto importante e interessante, né? E espero poder compartilhar, trocar ideias e ajudar o pessoal a ter a iluminar um pouco o que o pessoal o entendimento que o pessoal tem do Covid. Eu queria começar perguntando, sei lá, perguntando acerca da primeira onda, né? Como você vê que foi essa primeira onda? Como seria uma descrição dela? Né, a primeira onda, no mundo todo, foi uma onda com aquele traçado tradicional, né, que subiu, desceu. No Brasil, teve um comportamento um pouquinho diferente, né, a gente ficou naqueles eternos que a gente chamava de platô. Então a gente ficou bons meses, ela subiu, subiu, de repente estacionou e ficou estável por muito tempo. Então nossa primeira onda foi muito particular. Diferente de vários outros lugares do mundo, né, então se você analisa a curva de casos e de óbitos do Covid em outros países, não teve esse comportamento, né. E no Brasil, se você vê o noticiário, parece que eternamente ficava falando que a média de óbitos era 1.000 por dia, né, impressionante, né, e foi muito peculiar isso de um fenômeno bem do Brasil mesmo, né. E isso teve o engraçado é que ele não teve aquele formato de sino, né, que eles falam, né, que será da onda. Ou seja, a gente ficou bastante tempo, vamos dizer assim, num platô, né? Quer dizer, esse Exatamente, platô duraram semanas de platô, né? Foram várias semanas, né? né, foram meses nessa daí. Meses. E o que é engraçado é que, assim, que não teve e foram meses no pico, não foi que, assim, teve um pico, vai, de, sei lá, 1.200, depois caiu para 1.000 e estabilizou, né, em 1.000. Não, ele chegou no pico em 1.000 e foi 1.000 por quase 2 meses direto, né. E isso pressionou bastante o sistema de saúde, né, porque se você tem aquela porrada e depois alivia, você tem um susto, mas depois consegue. A gente não, a gente teve muitos óbitos e muitos casos assim pressionando estáveis e pressionando muito o sistema de saúde, né. Isso foi preocupante, né. Apesar que o mais preocupante é a segunda onda agora, que ainda está numa trajetória um pouco alta, né. Mas isso é Em, o que a gente pode falar depois. em relação a essa primeira, esse padrão, vamos dizer, com essa, vamos dizer, com esse platô, foi sensivelmente diferente de outros lugares. Sim, foi bem diferente, né. Tá que um dos pontos que eu fazia no começo, até contextualizando um pouco o que eu comecei fazendo essas análises do Covid, que eu sou especialista em supply chain, principalmente em planejamento. Eu pensei: "Que eu vou utilizar os métodos de planejamento para fazer isso, para fazer entender o que vai acontecer com o Covid", né. Foi uma das coisas que motivou. E, olhando os dados, eu usava muitos dados de outros países como referência para entender esse comportamento. E essa metodologia foi muito precisa no começo, até chegar no platô. Porque chegou vários países subiam, 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 e depois, de repente, começava a cair. No Brasil, não. Subiu e estabilizou. E aí, por ter essa característica, ficava muito difícil até prever quando ela começar a cair, descer. Você tinha que achar dados muito espalhados para tentar ver sinais de arrefecimento do comportamento do corona. Isso dificultou muito identificar esses padrões, né? Então, essa primeira onda foi muito diferente no Brasil mesmo. Assim, você vê, assim, alguma coisa que explique? Você acha que a questão cultural nossa, de repente questões talvez,
inclusive de informação ou educacionais, ou você acha que existe algum fator inerente aqui que explique esse tipo de, vamos dizer, de apresentação no caso dessa primeira onda? Sim, eu acho que assim, tem uma questão cultural sim, o Brasil é um país grande e pobre, né, ao contrário dos outros países, pô, a não ser a Índia, os países e China, os outros países grandes, de grande extensão, não são países pobres, né, com a população pobre que tem no Brasil, então isso afeta muito. E outra coisa, tem muita diferença regional de não só por estado, mas dentro dos estados, você tem comportamentos muito distintos. E então, o que podia acontecer, por exemplo, tinha casos que, São Paulo estava com um comportamento de queda no Covid, só que o Rio de Janeiro estava subindo. E aí o que acontecia? Um cancelava o outro, se você somava tudo, no Brasil parecia que estava estável. Então, Entendi. quando você tinha um caos de tendências, um sobe, outro desce, outro está estável, outro está parado, e você somava tudo isso, você acabava tendo um comportamento relativamente estável, né? Mas isso foi muito característico daqui, né? Quando você tem outros países heterogêneos, que nem, por exemplo, os Estados Unidos, não teve ele teve um comportamento também um pouco mais errático, só que o nível cultural e acesso à saúde é diferenciado, bem diferente do Brasil. Aí você teve algumas oscilações, a onda também foi um pouquinho mais, não foi mais disforme, vai colocar nesse termo, né, um comportamento um pouquinho mais errático, mas nem se compara com o que aconteceu aqui. Temos uma primeira pergunta aqui, ó. O platô não é do Ricardo D'Alembert, né? O platô não teria sido causado pela falta de coordenação conjunta em nível nacional, aonde a diferença de subsinos em diferentes regiões, cuja média causavam a ilusão do platô, acho que é do platô, Isso, né? isso, isso, exatamente. Ricardo, exatamente isso que é o ponto, assim, o platô foi causado por subsinos, fato. Um estava descendo, outro caindo, somando, você não lava, tá? Eu não sei se exatamente se o nível nacional talvez pudesse ajudar, tá? Eu acho que o que faltou, na verdade, faltou coordenação, mas faltou cooperação entre os governos federais, estaduais e municipais. Faltou visivelmente essa falta de coordenação, de cooperação, de conversa, para atuar num objetivo comum, né? Então, isso acabou trazendo toda essa heterogeneidade, né, da curva. Mas obrigado pela pergunta, Ricardo. Não, realmente assim, faltou bastante, né, esse entendimento, né, Faltou. entre o governo e os estados e os municípios, né, realmente. É, em relação à segunda onda, assim, é, eu vou falar, assim, minha experiência leiga, né, é, tivemos a primeira onda, teve um arrefecimento, o segundo semestre parecia tudo aparentemente mais tranquilo. No final do ano, rumores de uma segunda onda, indo em direção ao final do ano, rumores de uma segunda onda fora, né? Tivemos a virada de ano, né? Principalmente essa virada. Nessa virada, eu particularmente achei que a gente ia ter um boom de casos. Teoricamente, aparentemente, não tivemos assim um boom de casos nessa virada. Bom, aí tivemos o mês de janeiro, também achei que poderia gerar um boom de casos. Aí tivemos, vamos dizer, a época do carnaval. E esse boom de casos, ele vem mais ou menos, eu acredito que no final de fevereiro, início de março, seria isso? Eu vou trazer aqui, eu vou Sim, trazer sim, fica à vontade. um gráfico aqui, só porque eu trouxe para que ajuda a explicar isso daí. Tá, só um segundo aqui, Janeiro, tá. Vocês tá vendo, tá aparecendo aqui a tela normalmente? Tá aparecendo a tela. Ótimo, ótimo, perfeito. Olha aqui, esse aqui é o gráfico, cada barrinha aqui é a média de casos do Covid nos últimos, desde final de setembro aqui, tá. E o que a gente começa a identificar aqui, olha só, em novembro já começava a dar sinais de aumento.
de uma pressão de aumento, número de casos, tá? Então, o que acaba acontecendo? Ele começou a aumentar, aí se começa final de janeiro, deu sinais que parecia que ia cair, e aí voltou final de fevereiro, justamente Perfeito. pós, voltou com tudo, começou a subir com tudo. E agora, aí eu coloco aqui até interrogação aqui, perguntando, aparentemente está dando sinais que o número de casos vai estar tendendo a cair. E isso vai estar pressionar para menos o número de óbitos, etc. Então, teoricamente, a gente teve essa pressão mais forte realmente no final de fevereiro, né? Que é um período festivo, eu sei que não foi tão festivo assim, mas o que visivelmente aconteceu alguma coisa, ou relaxamento de políticas, ou o povo que cansou, ou algum ponto que realmente pressionou muito né, a, a- o- pressionou bastante e teve bastante casos, e dando uma rampa forte no número de casos com Covid até agora, né? Mas teve um aumento sensível antes e caiu, né? Esse, Teve. isso aí, exatamente aí. Quer É, dizer, teve essa queda, né? Essa teve queda uma foi em que mês? Foi dezembro, janeiro, isso? final de janeiro. Final de janeiro. Aqui, ó, o pico foi ó, dia 17 de janeiro, aqui, ó, Janeiro, 17 de janeiro. Ó, se você pensa, ficou um pouquinho estável, caiu e você chegou a ter um valor relativamente baixo no meio de fevereiro, sim, né? E aí depois começou, começou a começou a, subir. começou a subir bem, né? E Entendi. agora, aparentemente, né? Uma das coisas que eu não consegui preparar para trazer para cá, que eu peguei o dado hoje e Sim, não deu para sim. preparar, mas o que está começando a ver também, que a partir de março, a taxa de óbitos de pessoas com mais de 70 anos está caindo bem, né, por Covid. Então, o que pode ser um sinal também da que as vacinas estão começando a fazer efeito. Então, um dos fatores que traz um certo otimismo é, aparentemente, as vacinas estão atuando bem na faixa etária que elas foram aplicadas. Entendi. Tá? Então, Parece que houve uma queda muito sensível no caso dos idosos que foram vacinados, né? Dessa faixa sim, etária. sim. Tá? Então, está tendo uma queda boa, né? E isso traz esperança, né? Traz bastante esperança no vai manter essa tendência de queda agora. Entendi. Indicando. E o que é interessante é que a gente aparentemente não há indicações que a gente vai ter um platô na segunda onda, né? Tudo está indicando que a gente vai ter, por enquanto, indica que a gente vai ter uma queda, né? Talvez uma queda não tão rápida quanto a gente gostaria, mas uma Sim. queda mesmo assim. Tudo indica que então nós não teríamos um platô. Exato. É. Agora, Que- causas eventuais para essa segunda onda, né? Assim, para ter sido tão violenta, assim, né? Você acredita que seja, vamos dizer, uma questão de virulência de cepas piores, talvez, ou, ou uma soma junto também com o problema, vamos dizer, político do país, né? De coordenação de ações, falta de vacina. Aonde que você acha que estaria a questão? Olha, infelizmente, né, às vezes alguns acidentes não acontecem por um motivo só, né? Acontecem por várias motivos. Eu acredito que seja justamente uma combinação infeliz, e bem trágica, basicamente desses três. Tá? A gente teve a entrada de um novo vírus, né, de novas variações, que é algo que deve ser contabilizado quando se analisa um vírus. O vírus, uma das principais características deles é a mutabilidade deles, né? Por isso que a gente, por exemplo, temos que tomar uma vacina de gripe todo ano, porque tem variações e você tem que renovar isso, né? Então, isso trouxe uma variável nova, né? Isso eu não estou explicando como médico, estou explicando como alguém que entende de dados, né? Se teve uma Claro, variável nova, você vai ter claro, uma diferença de comportamento, claro. né? Tem questões de políticas públicas que eu acho que foram, de novo, que não faltou coordenação federal, estadual e municipal
para conter alguns casos, né, para poder segurar para atuar junto, faltou aquele "vamos jogar junto", né. Eu acho que, assim, e não estou entendendo nem na seara de quem fez certo e de quem fez errado, né, porque eu acho que não carece esse espaço Sim, aqui, mas que faltou coordenação deles, faltou. E isso obviamente não ajudou em nada, né, certo. E a questão das vacinas que teve que também entra um pouquinho na questão também da coordenação dos governos para trazer as vacinas, né, politizaram a questão das vacinas também, bastante, isso também não ajudou em nada. E a gente pode ver com pouca amostra de dados que nós temos por pouco tempo que as vacinas estão funcionando, né. Isso no Brasil, se você olha vacinas nível mundial, você pega Israel com sucesso muito sim, grande na sim. aplicação de vacina, você pega o Chile tá tendo uma boa taxa de vacinação e está tendo bons resultados. Então, você pega então justamente demorou-se muito nessa definição também. Também não vou entrar no mérito, porque seguiram o protocolo das regras, não é essa questão aqui demorar se tivesse feito conseguindo fazer isso antes, provavelmente a gente estaria numa situação melhor agora, né. Eu entendo que tem protocolo de segurança a ser seguidos, tem processo para validar a vacina, isso e se foi assim, ótimo, ok, fizemos tudo que tinha que ser feito. Mas, né, no mundo mágico, se desse para antecipar, isso facilitaria muito, Facilitaria bastante, né, assim. né. Assim, em termos de distribuição, né, no caso da incidência, né, do Covid, né, dos infectados, a distribuição, dessa segunda onda é muito diferente da primeira, ou porque na primeira, sim, a gente teve uma forte predominância, né, de São Paulo, né, principalmente no início, né, da primeira onda, né, Uhum. e depois isso foi se espalhando para o Brasil, né? Você vê diferente essa segunda onda em termos de distribuição ao longo dos estados? Não teve grandes diferenças, né, o que teve alguns estados tiveram impacto um pouco menor, mas não foi o impacto foi generalizado, tá. Você tem alguns estados com tendência mais clara de queda agora, mas eu atribuo isso pela características regionais do que por outros motivos, né. Mas você vê que não teve região que passou despercebido, né, e o impacto da segunda onda foi forte em todos da mesma forma. Não teve grandes variações não, Não teve grandes variações, né? infelizmente. Assim, você acha que é possível um efeito abre e fecha, um efeito cai, sobe, um efeito. Porque na medida em que começam a cair os casos, há abertura novamente, né, de, de comércio, etc. Você sente o risco de ter novos casos, de vir a subir de novo, de repente por causa dos nossos hábitos, por causa das nossas, talvez do nosso descuidado, É, você vê risco disso se arrastar? sim, o risco tem, mas aí sim, com opinião também, né, opinião só, né, que a questão é que se voltarmos a fazer as coisas como fazíamos 2 anos atrás, as coisas provavelmente vão voltar e vão voltar forte, né. Temos a vacina, até eu acho que a vacina não entrar total, não ser bem difundida no Brasil, e a gente relaxar pode dar muito problema se a gente não tomar cuidado. Agora, com a vacina, o pessoal se cuidando e tendo os aprendizados por essa crise que a gente está tendo agora, vamos provavelmente eu acho que o impacto vai ser menor. Então, assim, se as pessoas estão imunizadas, estão minimamente se cuidando, aí eu acredito que aí a vida pode seguir o mais normal possível. O que é o mais normal possível, a gente estamos a ver, né, a gente não mas vamos ter algo mais próximo da nova normalidade. Claro que eu acho que
com o comércio aberto, com restaurantes, a vida na cidade, as cidades abertas funcionando normalmente, mas obviamente adaptadas a uma nova realidade e se cuidando, né? Isso, Tem uma o pergunta. Israel é uma prova disso, né? Que eles estão voltando à normalidade agora. A Austrália e Nova Zelândia, se não me engano, também voltando muito bem. E só que caso aconteça novas variações, tem que torcer para as farmacêuticas e os órgãos de saúde ter agilidade para contra-atacar e responder rápido, né? Desculpa te interromper, André. Imagina, imagina. Tem mais uma pergunta aqui do Ricardo. Pensando no padrão das ondas, estaria essa pandemia se comportando de forma similar a 1918? Primeira onda, mutação causando uma onda segunda gigantesca e uma futura terceira onda final? Olha, eu não estudei muito a gripe espanhola, tá? Para poder soltar um veredito com relação à comparação da gripe espanhola, tá? Mas vendo os dados, eu só imagino que a gente consiga entrar numa terceira onda, mas vai com uma certa grande relevância. É possível porque existem mutações. Eu acho que ainda tem, para a construção de vacinas, ainda tem uma curva de aprendizado. Então, talvez é possível acontecer uma nova onda caso não se tenha adaptação rápida da vacinação. Mas fora isso, é difícil prever agora, né, com os dados que a gente tem em mãos, né. Mas É, pode falar. agora uma coisa interessante, né, não se discute, né, aparentemente, né, as vacinas fazem uma diferença incrível, né? Ah, é que é com dados não tem contra dados não tem argumentos, né, se Não o tem dado tá argumento, certo, né? não tem como argumentar, né. Eu fui puxar os dados aqui para trazer para vocês hoje aqui, mas o site lá de cartório estava bem lento, então eu só consegui olhar rapidão as informações antes de trazer para começar a live. E assim, é visível a diferença do perfil de óbitos por Covid em 2020, do começo de 2021 e de março e abril. É bem diferente, né? Então, o perfil. Só que assim, se você olha o copo meio vazio, você fala assim: olha, está falecendo mais pessoas jovens ou da meia idade. Na verdade, se analisando, na verdade, se você isola eles, a curva está muito similar. Só que se você analisa o que foi a diferença, caiu muito os óbitos de pessoas de mais idade. E o que aconteceu de diferente nesses tempos? A vacinação, A vacinação. né, entendeu? Então isso é uma coisa que é importante, eu acho que, eh, pra tristeza do pessoal que não gosta de vacina, aparentemente funciona bem essa tal de vacina, né. Isso Entendi. também e os dados que eu tenho não consegue julgar qual vacina foi utilizada, então eu não consigo ser objetivo em falar qual que foi a melhor vacina, mas, de forma geral, a vacinação está sendo efetiva no público-alvo que ela está atuando. Entendi. Assim, no caso do Brasil, né, assim, a gente não tem tanta clareza em relação a quando, né, a quantos lotes, a quantidade de vacina, né, etc. É, você acredita que isso possa terminar em meados do próximo semestre, no início do próximo semestre, a gente ter uma queda mais considerável? Assim, a tua perspectiva para esse segundo semestre? A perspectiva minhas projeções, assim, a projeção que eu faço com inteligência artificial, que faço tudo, ela não chega tão longe, né, ela só consegue projetar para os próximos 4 semanas. 4 semanas. É, mas olhando simplesmente as variáveis e fazendo sensibilidade de variável, né, eh, a os dados indicam que a tendência é ter uma queda, mas assim, o teve vários o ano passado, né, quando na época do platô, teve vários alarmes falsos de queda também que não se concretizaram, né, então fica muito difícil botar a bola de cristal para o segundo semestre, né, mas assim,
fica esperança. Por outro lado, vamos pensar assim, do lado positivo, não tem nada indicando também que vai agravar no segundo semestre. Então, tudo está indicando que a gente vai ter um caminho longo, árduo, mas em queda. Né? As coisas indicam isso, mas não na velocidade que a gente gostaria, né? Entendi. Ou seja, a expectativa, de todo modo, é uma expectativa de queda, né, pela vacinação, né? Mas, por exemplo, isso eu também não sei quantificar, né? Mas riscos de novas mutações, de novas cepas, de repente, em meio a tudo isso, aparecerem novas variantes. Você acredita nessa possibilidade? Sim, sim. E tudo volta de novo à velocidade de resposta, tanto governamental quanto velocidade de criação de novas vacinas, né? Tá, mas se servir como o exemplo que foi feito com a influenza, eu sei que é outro mecanismo, outro tipo de vacina, essas coisas e tal, mas ela teve um pico um ano, no ano seguinte já estava bem sob controle, né? E aparentemente, pelas notícias e estudos preliminares, por exemplo, as vacinas atuais já são eficientes com as variações atuais da vacina. Então, nada leva a acreditar, por enquanto, que a gente vai ter que uma mutação vai fazer um estrago maior do que foi feita essa segunda onda, né? Mas, obviamente, se você perguntar, é possível uma mutação chegar rasgando e vir fazer um estrago enorme, maior do que essa segunda? É. Tecnicamente falando, estatisticamente, é. Mas, assim, infelizmente, eu não tenho como quantificar isso, né, para conseguir saber o impacto disso, né, botar no papel e saber um percentual que isso pode acontecer, né. É bem difícil estimar isso. É bem difícil, né? Não, Assim, sim, isso com dados de abertos, mercado, né, se a gente tendo contato com tecnologistas, especialistas, a gente faz um time, e com estatísticos fortes, aí a gente consegue fazer uma estimativa assim, mas assim com dados de bate-pronto e dados públicos que a gente tem, fica bem difícil estimar. assim, você vê o Brasil como muito pior em termos de desempenho da Covid, né? Desempenho, vamos dizer, a descrição da Covid no Brasil, ou você vê o Brasil, vamos dizer assim, apenas como, vamos dizer, um momento peculiar nessa segunda onda, mas não necessariamente destoando do resto do mundo? Olha, infelizmente ele tem destoado sim, mas para o lado negativo, tá? Se a gente olhar aqui a Covid como um todo, desde que começou, tá? O Brasil, ele é responsável, é o segundo pior país do mundo com o número de óbitos por Covid, tá? Com 378 mil casos. Tá? Os Estados Unidos está na frente, mas a população dos Estados Unidos é maior, né? Aí o pessoal que tem acompanhado as estatísticas fala assim, mas vamos calcular o percentual, o número por milhão de habitante, né? Aí se você olhar dos países no mundo, se você com o número de óbitos por milhão de habitantes, o Brasil é o 12º colocado, né? Só que desses países, são todos maioria países pequenos, ou seja, qualquer variaçãozinha, ele pode oscilar muito a posição deles no ranking, né? Agora, se a gente filtra países grandes, ou seja, países eu coloquei aqui com 20 milhões de habitantes, no mínimo 20 milhões de habitantes, o Brasil já é o segundo pior país no mundo, de novo, também por essa ótica, atrás da Itália somente. Né? O que é engraçado, que é interessante, é que nesse ranking a gente tem Itália, Brasil, Peru, México e Espanha, né? Todos países latinos, né? Interessante não sei o que significa isso, mas é uma estatística daquelas coisas que você coça um pouco a cabeça, né? Mas assim, Itália continua muito pior que o Brasil, né? Infelizmente, na Itália faleceu em média quase 2.000 pessoas por milhão de habitantes desde o começo, né? O Brasil está em 1,7, né? Então, 1.000. Então a gente continua, assim, tá melhor que melhor que a Itália, mas tá pior que todo o resto, né? Então, infelizmente, a gente não tá numa posição bonita no ranking, né?
Mas, por outro lado, se tem uma coisa que o Brasil está indo na média mundial, que isso é a taxa de mortalidade do Covid. Então, o Brasil está bem na média, literalmente, está na média mundial. Então, algo em torno de 3% das pessoas que pegam Covid, elas 3% chega a falecer. E você pega países, por exemplo, como o México, é quase o dobro disso, né? Você pega a África do Sul também tem um valor bem maior, Peru é bem pior. Então, alguns países que estão alto, né, no ranking, eles não estão sabendo tratar isso, né? Então, por isso que falece bastante. No Brasil, por outro lado, a gente está na média mundial. Então, o que a gente vê é que nós estamos já fazendo o que tem que ser feito, né? Seguindo a média mundial, né? Então, isso é outra Entendi. coisa interessante. E outra coisa que o Brasil falando das coisas não tão boas, né? Uma não tão boa, o Brasil é o 37º país na taxa de vacinação do Covid ainda, né? Considerando pessoas que tomaram ao menos uma vacina, né? Isso é com 11% da população brasileira já tomou uma vacina, alguém já tomou pelo menos uma dose da vacina, né? E nesse topo do ranking, só para falar, tá na frente Israel, né, que fez um trabalho exemplar, mas é um país pequeno, né, fácil de granularizar isso. O Reino Unido, também metade da população já tomou vacina, e o Chile, por incrível que pareça, com 40%. Agora, isso percentual, mas se você pega em termos absolutos, número de pessoas que tomou a vacina, o Brasil fica em quarto no mundo, né, atrás de Estados Unidos, Índia e Reino Unido. Isso em Né? número absoluto, você está falando? Absoluto, é. Eu peguei os dados de ontem. No Brasil, 24 milhões de pessoas já tomaram alguma dose da vacina, né? À frente da Alemanha, França, Turquia, México, né? Então, alguns países relevantes, né? Eu sei com população bem menor que a brasileira, mas também que não tem os desafios logísticos e a capilaridade do Brasil, né? Sim, Que é muito mais fácil você fazer uma vacinação no eixo Rio-São Paulo, por exemplo, né? sim, Do que fazer, por exemplo, pega Manaus, isso, pega, né, Amazonas, pega Pará, sim, que são países gigantescos com a população sim. extremamente dispersa, né? E é, então isso assim, por lado positivo, o Brasil, né, em termos absolutos, o Brasil é um país grande, é uma das eu esqueci o ranking da população brasileira, mas acho que é Sim, entre sim, os 10 maiores países do mundo em sim, termos sim. populacionais, e a gente está em quarto na vacinação. Então temos esse lado positivo também, né? Temos que celebrar as pequenas vitórias, né? Só uma pergunta aqui, tem mais uma Claro. pergunta do Ricardo. É possível saber estatisticamente qual a porcentagem de casos não oficializados com base nos casos computados? E seria essa massa de contaminados a mais a causa da queda da onda? Olha, tem formas de aproximar esse tipo de coisa, mas esse tipo de comportamento, mas como o Brasil segue muito a média mundial de taxa de mortalidade, esse efeito acaba sendo diminuído. Se o Brasil tivesse, por exemplo, muito fora dessa curva, provavelmente estava tendo subnotificação ou sobrenotificações de casos, né? Então, como não é o caso, esse efeito fica mais difícil de identificar. Provavelmente deve acontecer, mas é muito difícil. Né? Então, você pega países, por exemplo, que nem os Estados Unidos, que foge bem da curva. Então, aí você vê assim, olha, os Estados Unidos talvez ele tem uma taxa de mortalidade bem abaixo da média mundial. Então, provavelmente, eles têm muitos casos notificados de gente com Covid. Então, eles estão notificando demais. Agora, por exemplo, você pega o México, que tem o dobro da taxa de mortalidade do Brasil, com quase 6% de pessoas, provavelmente eles estão subnotificando os casos. E só que na hora de contabilizar o óbito, eles estão sendo mais severos. E aí, provavelmente no México, o número de casos seja muito maior, né? Então, mas no Brasil é difícil de abstrair, já que a gente está bem na média mundial. Entendi. É interessante, né? Quer dizer, ou seja, em alguns pontos nós estamos na média, né? Em Uhum, alguns pontos nós destoamos da média, exato. né? Quer dizer, em Né? alguns pontos. Né? Então, mas vamos pensar para o lado positivo. Com todas as batidas de cabeça, desorganização, o susto, as novas cepas, os atrasos e as complexidades do Brasil,
a gente tem muitas coisas que estão acontecendo de acordo com a média e tem coisas que pior. Ou seja, tem muita coisa para melhorar, ou seja, dá para melhorar. Seria estranho Claro, se a gente tivesse num estado da arte, fazendo tudo de melhor, do perfeito, e tivesse nessa situação. Aí seria pior. Mas aí nós temos causas justificativas para essas coisas. Então, se nós atuarmos nisso, nós temos como melhorar a situação. Por isso que dá esperança de que vamos ter uma virada, né? Agora, se a gente tivesse a disciplina dos coreanos ou dos alemães, né, e tivesse nessa situação, eu estaria muito mais preocupado, que eu fazer, olha, tem muito menos coisa a fazer. Então a gente não tem claro. tanto onde mirar para resolver o problema. Então, agora não. Se a gente conseguir atuar nos centros multiplicadores, atuar nos centros, grandes centros, melhorar isso, conseguir distribuir as vacinas, conseguir conscientizar a população, que é um trabalho hercúleo, mas tem que ser feito, tudo só tem como melhorar. Mas tem mais uma pergunta aqui, vamos lá. É do Vran, boa noite. Não existiu uma política pública adotando o uso de respiradores portáteis, como os usados em frentes de batalha e guerras. Isso teria possivelmente alterado as estatísticas? Olha, realmente eu não sei, porque eu não sou médico, essa foge É, um pouquinho da minha seara, né. não, eu Mas sou médico, mas também foge da minha seara, né, quer dizer, não, mas assim, o ponto é, o que não dá para falar é que, assim, o pessoal que está no fronte de batalha do covid, os médicos, os enfermeiros, eles estão fazendo milagre para atuar nisso, para atuar com isso daí. Então, assim, se esses respiradores portáteis fossem uma alternativa, eu acho que eles teriam gritado, os conselhos de medicina teria gritado, claro, teria criticado, teria sugerido, teria levantado essa possibilidade, tá. Então, eu não realmente fica difícil julgar, mas o que vem à mente é que, se fosse realmente útil, eu acho que eles teriam gritado, porque, assim, ia fugir da política de gasto com os respiradores caros que existem por aí, né, e iam salvar vidas, porque sabe que eu acho que a pressão pública ia ser muito grande se tivesse essa alternativa fácil. claro, claro. Assim, voltando a essa questão, né, da pandemia, né, em relação ao modo de vida nosso, assim, né, você, assim, vê e pelo menos o que eu reparo muito, né, é que nossa vida mudou muito, eh, acredito ter tido um avanço ou um início de avanço tecnológico, talvez um início de uma fase de novos avanços tecnológicos ou computacionais ou ligados à análise de informações. As pessoas mudaram a maneira de, vamos dizer, de trabalhar, né. Assim, você acredita que essa mudança veio para ficar ou você acha, assim, que tudo bem, as coisas vão voltar mais ou menos próximas, mas nunca tão tranquilas como antes? Eu acho o seguinte, as inovações tecnológicas que elas vieram, eu acho que vieram para ficar, porque simplesmente o que a Covid fez foi antecipar algo que já estava em direção, né. Por exemplo, o crescimento do e-commerce era algo que já estava acontecendo antes, né, então só acelerou esse processo, né. O a o aumento da imersão principalmente do público jovem, né, nas redes sociais, e na mobilidade tecnológica, nos celulares, essas coisas e tal, já estava acontecendo, entendeu? Então, isso só antecipou essa curva. Então, acho que assim, talvez quando liberar vai ter uma contra-reação, mas eu acho que o barco já está mirando para esse lado faz um tempo já, certo? Se o barco vai ser o Titanic ou não, não sei. Mas assim, eu acho que essas mudanças de estilo de vida vieram para ficar. E isso, pensando para o lado, trouxe outras vai ter seus deméritos, mas vai ter seus benefícios também,
né, que vai permitir uma maior flexibilização do trabalho, você vai poder trabalhar com públicos que você não trabalharia antes, né? Por exemplo, no teu caso, trabalhando com pessoas de São Paulo, você vai poder trabalhar com pessoas do Rio de Janeiro, Claro. ou um brasileiro que tá lá que vai estar lá na Europa, ou no Canadá, ou no meio da Rússia. Não, não, Isso, isso assim, e- eu tenho semanalmente, tenho atendido vários pacientes que estão fora do país. entendeu? Só É, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, a gente, eles veio com tudo essa política de home office estruturada, fizeram um negócio de trabalho animal muito bem feito para estruturar, para permitir isso. Então, nós estamos contratando pessoas de lugares que nós não contrataríamos antes, porque não tinha escritório lá perto, né? Então, então isso veio para ficar. Isso traz flexibilidade, isso traz qualidade, né? E também isso trouxe facilidades também, porque do mesmo jeito que agora essa conectividade, a gente está falando com pessoas, parentes distantes que a gente não falava antes, né? Então isso tudo mudou. Claro que ainda há necessidade de contato físico, ainda há vontade da troca, isso sempre vai ter, né? Mas o que a gente o que vai ser a chave vai ser como que a gente vai lidar com essas novas tecnologias e como que a gente vai lidar com esse momento, né, esse novo momento, como a gente vai lidar com esse aprendizado, né? Como ele vai e essa nova tecnologia vai deixar a gente maior, né? Você vai conseguir levar a gente a uma grandeza maior, a um certo avanço. é Isso. assim, assim, eu assim conversando com pessoas, né? Tive a oportunidade de conversar com pessoas que há uns 5, 10 anos atrás já tinham muito receio de uma eventual pandemia, né? De uma eventual pandemia, isso era uma coisa que era preconizado, né? Uhum. Tivemos em 2014 um foco forte de ebola, né? Que gerou uma certa apreensão, né? E o ebola não é o Covid, né? O ebola não é o Covid, tem uma taxa de mortalidade muito alta, né? É, então, assim, com base nisso, né, você imagina no futuro, né, o risco de mais pandemias, talvez com uma velocidade maior. Eu vou passar aqui uma pergunta do Ricardo, né? Vamos ver e já engata a resposta com as duas perguntas. Tivemos a pandemia do H1N1 em 2009 e 2010, agora a Covid em 2020 e 2021. Acredita, com base nos dados, que o século XXI será o século das pandemias? Há alguma tendência de que isso passará a ser o novo padrão? Olha, eu acredito e espero que não, tá? Sim, Porque assim, nos últimos 3, 4 séculos, cada 100 anos tem uma grande pandemia, né? H1N1 sim, foi algo pesado, mas nem chegou perto dessas outras, né? sim, E também, recentemente também teve a da SARS também, né? sim. Que afetou principalmente países europeus e norte-americanos, né? Então, assim, eu acho que assim, vai ter pandemias localizadas, isso é infelizmente, porque do mesmo jeito que nós evoluímos os vírus, bactérias, fungos, eles evoluem, e eles evoluem, como eles reproduzem muito mais rápido do que a gente, eles têm uma taxa de mutação muito maior. Então a chance de aparecer alguma coisa nova é alta de qualquer forma, né? A chave vai ser se nossa medicina, nossos tratamentos acompanham a velocidade, isso, né? Então, por que que a gripe espanhola parou de ser efetiva? Porque acharam o tratamento para ela e um tratamento sustentável que se segurou. E aí depois, por, por ou imunização em massa ou adaptação do corpo humano, as pessoas já começaram a se adaptar com isso daí. Então, o que acaba que vai ser a chave disso vai ser essa velocidade de adaptação nossa a essas coisas,
né? Mas infelizmente a história diz que de 100 em 100 anos aparece uma porrada boa aí, né? Mas assim, não vejo indícios técnicos, dados, informações que possam embasar que talvez vai ter outra desse nível tão cedo, Sim, né? E assim espero, né? Pelo amor de Deus, que a gente não está preparado para mais sim, uma dessa, não. claro, não, não, realmente, assim, assim, em relação ao resto do mundo, assim, você vê, é, bom, beleza, essa pandemia aqui, a tendência dos nossos números é cair, né? Pode ser que não caia tão rápido, né? Mas talvez não vamos ter um platô, né? Possivelmente não vamos ter um platô que nem na primeira onda. Em relação a fora do Brasil, você vê assim que as políticas estão sendo, você vê o mundo muito heterogêneo em relação a isso. Você acha que novos focos podem aparecer em outros lugares? De repente, assim, estão falando na Índia, né, como também um potencial novo foco, né, de aumento de taxa de casos. Você acha que isso pode, de repente, ou você acha que, na verdade, nós estamos sendo, vamos dizer, o último bonde da Não, Covid? não, eu acredito que não seja o caso. A gente não é o último bonde, não, tá? Eu acho que o que tem muita heterogeneidade, tá? Inclusive entre países europeus vizinhos, certo? Tem muita variação, tá? E também de uma certa, ou em graus distintos, também há muita politização lá fora também, se acompanha nas notícias, né? Então então a chance de ter novas ondas assim é a mesma que daqui. E se tiver uma variação e o pessoal não souber a responder a tempos, vai surgir de novo, né? E é interessante você comentar da Índia, que a Índia é um cara com índices relativamente baixos historicamente nos últimos. Era um cara que fugia da curva a Índia e de repente começou a aparecer. Então, porque assim, parecia que era o barril de pólvora, né, que estava lá acumulado e uma hora pode explodir. A Índia preocupa. Outro caso que preocupa, porque os dados não são tão claros, é a China, né? Que a gente não sabe como foi de realmente. Você olha os dados lá, parece que foi o melhor controle de crise da história, Sim. né? E não sabemos, né? E outros países que teve um comportamento muito que o Covid foi muito branda, colocar nesses termos, que é até peculiar, os países africanos, né? Talvez por características climáticas, talvez porque é muito mais quente do que a Europa, a Ásia e a América do Norte, mas eles tiveram um comportamento muito mais brando lá. E então, se você pega pela regra das médias, se você pensa que um dia a média chega, né, um dia ele vai chegar na média, então talvez os países africanos podem sofrer um pouco, né? Não é Entendi. bem, eu não acredito tanto, eu acho que talvez pelas características climáticas lá, talvez eles consigam segurar muito, mas ainda torço, né, porque já estão sofrendo por outros motivos lá bastante, né? Então não merecem ter uma outra peste, uma outra pandemia lá. Mas se você caracteriza os países que apanharam menos, vai colocar assim, você vendo falando da Índia e dos países africanos são os que vêm à mente. E se chegarem à regra das médias, eles têm que se segurar, então, se proteger bem. É interessante, né, esse desempenho dos países africanos, né? É muito interessante, porque políticas públicas bem simples, né? E assim, você vê que não é que eles não estão contraindo a doença, eles estão, mas a taxa de mortalidade é similar ao resto do mundo. Só que eles estão pegando Sim. pouco. Então a taxa de transmissão lá é baixa. É baixa. Talvez por características regionais que a gente não conhece, não sei. Mas nem países mais fortes como a África do Sul também não foram afetados, mas não tanto quanto os outros. Então né? Mas aí meu conhecimento de epidemiologia e genética Sim, claro. é limitado, mas é um negócio muito peculiar. Tem uma colocação da Camila, né, eh, que é especialista em quadros respiratórios, os ventiladores portáteis, do tipo que usavam na Segunda Guerra,
não têm os recursos necessários para ajudar na ventilação devido ao tipo de lesão pulmonar que a COVID causa, né? Então, isso é uma colocação importante aí, né? Um dado Olha o público importante. ajudando. Assim, olha, se você quiser colocar alguma coisa a mais, né? Assim, se faltou algo assim que a gente não abordou, mas fica à vontade. Mas eu, assim, acho que está sendo muito proveitoso, né? Essa conversa, acho que está dando para a gente ter, até sair com um certo grau de esperança, né? Assim, né? Sim, Que é sim. possível que não fiquemos num platô, né? Durante tantas semanas e meses que a gente ficou, né? Num platô alto, e agora talvez a gente tenha uma queda mais consistente, né? Vamos torcer, né? Tem alguma coisa que você gostaria de colocar mais, assim, algum dado que a gente não viu, ou você acha que, em geral, a gente cobriu boa parte, assim? Ué, será que congelou? Congelou a sua imagem. E eu já aí depois, peço para as pessoas ficarem interessadas para vocês seguirem o meu Instagram, né, cesar.tessaro, ou o meu LinkedIn também, onde eu publico Espera aí, deixa eu essas colocar o seu Instagram aí, porque é César. Ponto. César.tessaro. É. César com S, né? Com S. Esse é o seu Instagram, César.tessaro? Isso. Que aí eu vou publicar as análises, tem todo o meu histórico de previsões também, tem todas as as ideias, e tem outras análises também que vocês quiserem ver, que é uma coisa que me incomoda muito é quando na mídia começa a enveredar muitas narrativas de uma direção ou outra. Se eu consigo chegar nos dados, eu tento confirmar ou negar essas afirmações, né? A última delas que eu fiz foi semana passada, uma análise sobre as queimadas no Brasil, né? Usando dados de relatório. Então, assim, isso são coisas legais. Se vocês se interessam, podem seguir, né? Também queria agradecer a André pela oportunidade. Podem me chamar outras vezes. Se vocês quiserem, eu posso ficar falando aqui eternamente sobre isso, que é uma coisa que eu gosto bastante. Né, uma honra compartilhar isso com vocês. E só resta agradecer aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Gostaria de colocar aqui realmente tanto no Insta como no Face, né? E também no LinkedIn, né? O César vem publicando desde o ano passado essas estatísticas, sempre com gráficos, histogramas, etc., sempre fazendo ponderações. Nunca, sempre fora de qualquer questão ideológica ou questão, sempre baseado em dados. Eu acho que seria muito legal o pessoal que assistiu ir atrás do Instagram, do LinkedIn e do Face dele, que realmente é um prazer sempre ficar vendo essas análises dele. Eu queria te agradecer imensamente, muito obrigado e até a próxima. Tá, obrigado, gente.